gente está no dia 2, e no dia 2, segundo dia, só para lembrar que nós falamos no primeiro dia sobre alguns itens, dos novos propostos 15 itens. Não são 15 itens, são novos propostos 15 itens. E tem outra coisa, nós dividimos em 3 blocos e no meio desses blocos, na medida do possível, nós colocamos criaturas pela sua experiência, pelo seu desenvolvimento, pelo seu costume, poderiam apresentar as diferenças, trazendo com isso consigo a própria experiência do que deu certo, do que está dando certo com a norma em vigor e a sua percepção do que pode dar certo ou piorar com a norma proposta. Nós falamos sobre o 10.5, acho que a ênfase maior era o 10.5, chamamos a atenção da proximidade, que aparece no texto, chamamos a atenção da palavra laudo, de alguns documentos que não estavam explícitos. Travou para todo mundo, né? Só um minuto. Sim. Vou voltar aí. Marcos desapareceu? O Marcos está com a internet instável, deve ter travado a internet dele, mas ele deve estar voltando aí já. Márcio, posso te dar uma sugestão? À vontade. Ok. Quando você for... Não precisa passar o site às 5h30, porque você vê que essas mudanças de cenário de Zoom sempre acarretam problemas. Por nossa culpa ou por culpa do próprio Zoom. Então, minha sugestão é a seguinte: no horário das 6 horas, você disponibiliza o link. E aí a gente espera 5 minutos até todo mundo estar dentro. Por exemplo, nós já tivemos 28, agora nós temos 19. Então, pelo menos na próxima vez, quando você tiver assim, uns 15, aí o Marcos abre um negócio. Porque eu, por exemplo, fiquei agora um tempão tentando entrar. E aí eu perdi todo o começo aí do Ok, Marcos. vamos prosseguir. A gente ganhou tempo aí, ganhou uns minutos a mais. Então, estava dizendo que os documentos que aparecem, eles são mais interessantes, como eles são citados nominalmente na futura revisão, eles poderão ser cobrados nominalmente, não ficariam na análise técnica do profissional, na discussão com o fiscal, agora eles aparentemente vão ser algo realmente cobrado. Se o Márcio estiver gravando, a gente continua falando que nós temos 2 elementos aqui. Um elemento é o livro, que vocês devem ter baixado a segunda versão, da maneira como foi apresentado que seria, e no próximo encontro nós vamos ter a terceira e última versão, completando o material no nível de pré-lançamento. Ele deve ser lançado daqui a uma semana ou 15 dias, a depender do escritório que fornece o número de ISBN. Mas também temos o apoio desse site de suporte para as atividades e de suporte para conteúdos. Livro é livro, enquanto sem ligação com o sistema de suporte ele não passa de um e-book, e com a ligação que vocês têm com o sistema de suporte, vocês conversam, leem, dialogam,
fazem chat e outras coisas. De qualquer maneira, hoje, segundo dia, ficaria reservado a esses 4 itens. Nós falamos que, entendendo o objetivo da norma e todo mundo conhecendo os perigos, a norma já apresenta medidas de controle coletivos, individuais, e ela apresentou isso e nós discutimos isso, e também o 10.6 com o objetivo de dar a informação de que é necessário conter o perigo, para que nós possamos, como especialistas em elétrica, apresentar os meios para que esses perigos sejam barrados. Barrados na instalação, nós falamos sobre isso, né? Tem uma componente que é a segurança no projeto, construção, montagem, é a segurança intrínseca aos objetos que não dependem da pessoa. E o 10.7 são as criaturas, é a outra componente, e as características explícitas, específicas das pessoas. 10.7, pessoas, criaturas e trabalhadores. 10.11, as condições em que você sujeita essas criaturas. Então, cabe ao responsável de elétrica, acompanhado de profissionais, provavelmente de áreas correlatas, a analisar a nova proposta em relação à proposta atual, a norma em vigor, o que é habilitação, qualificação e capacitação, expurgando a autorização. Em verde, no material que vocês recebem hoje, existem comentários que foram mudados o nome de comentários para outro nome, porque comentário é uma coisa e ser assertivo é outra, e nós procuramos aqui ser assertivos. Claro que baseado em algum fundamento. Vocês vão ver que tem verde e azul, tem apresentações e avaliações em azul e verde. Ou seja, tem mais de uma cabeça pensando no mesmo assunto. E vocês provavelmente vão ler e vão ter mais opiniões ou percepções de variação. Então, habilitação, qualificação e capacitação intrínseco às criaturas. E agora, projeto, construção, montagem é completamente afeto às instalações. Não adianta treinar bem o pessoal, que se você colocar ele numa condição de trabalho ruim, o acidente pode acontecer. Não adianta ter uma instalação maravilhosa, se um profissional com uma gambiarra e uma chavinha tira as travas na instalação maravilhosa e se expõe a um perigo ou a um risco. Se você atuar nos dois, essa é a proposta sempre das normas de segurança, você reduz praticamente a zero o risco de acidente. Lembrando que para uma instalação ruim, um projeto ruim, uma equipe de montagem, manutenção ou serviço de operação ruim, com procedimentos mal feitos, as criaturas espertas conseguem muitas vezes se esquivar dos perigos e dos acidentes. Então, treinamento de segurança, eu acho que aqueles que promovem o treinamento, tanto da parte específica de capacitação técnica quanto de segurança, tem uma responsabilidade muito maior, que é dizer para as criaturas serem espertas e ensinar elas a ver instalações perigosas. Com isso tudo, o 10.9 fala em autorização para trabalhadores. O Normand e o Leandro nascem e se preparam na sua capacidade, mas não entram em lugar nenhum se não tiverem autorização. E fica bem claro, para quem está acostumado, que entrar aonde não é chamado, isso vem do vampiro, né? Só pode entrar se for convidado. Entrar onde não é chamado é invasão, não é risco de acidente, nem acidente de trabalho. É uma série de ações penais, criminais, por invasão à propriedade, formação de quadrilha,
levar a galera à morte, porque ninguém autorizou a você começar o serviço. Lá no terceiro dia, a gente deve falar de documentação. Tudo vai ser muito bem documentado, já é bem documentado, mas o item documentação 1014, futuro 1014, proposto 1014, com certeza vai te dar uma ideia de qual é o nível de responsabilidade que o papel assume. Primeiro item de 5 que eu saquei do material que vocês têm escrito, para eu comentar. Já tinha comentado, vou repetir de novo, acho que isso é muito importante, avaliar os impactos disso. Habilitação, qualificação, capacitação não tem autorização. Como citado aqui, a figura do autorizado foi retirada. E eu vou insistir, vocês podem começar a anotar comentários aí no nosso quarto bloco, se quiser. Esse item mostra o quanto você é capaz por você. E o treinamento de segurança vai te dar um aditivo de segurança. Agora, a autorização está bem claro, não é teu. Não nasce contigo. Não pode ser desenvolvido por você. Um rápido comentário. Numa manutenção, numa subestação da Bayer, uma criatura que fez o nosso curso de NR10, há muitas décadas atrás, encontrou o diretor da Bayer, e eu não podia falar Bayer. Bom, encontrou o diretor da Bayer na porta da subestação. E o diretor elegante, como todo diretor, entrou e o nosso amigo, que eu não vou falar o nome, tomara que eu não fale, ele falou assim, o senhor não pode entrar porque é uma área de risco e etc. Eu sou o diretor. E aí o nosso amigo falou o seguinte, não, é claro que o senhor é o diretor, me dá um minutinho. E o diretor deu um minutinho. Ele retirou toda a turma do trabalho, saíram todos de dentro da subestação, ele mandou todos embora para outro lugar e ele falou para o diretor, estou dando por encerrada a minha ordem de serviço e deixo com o senhor uma cópia. A partir daí, qualquer coisa que acontecesse, não haveria mais um habilitado no lugar. E o diretor, ele é autorizador, ele pode se autorizar. Fechando o item 10.7, o nosso amigo foi parar no RH para ser demitido. Invocando a área de segurança da Bayer, a área de segurança disse que ele está certo. E o diretor demitiu o cara da segurança e o cara, que eu não vou citar o nome. Ele foi em algum lugar, ele me ligou, a gente conversou, ele foi em algum lugar, faltava 2 anos para se aposentar, e algum lugar conseguiu que ele fosse readmitido por, no mínimo, 2 anos para ser aposentado, e o diretor pediu para ele nunca aparecer lá. Então, ele continuou recebendo dinheiro por 2 anos e nunca apareceu lá, e deve ter ido trabalhar em algum lugar. Autorizador se auto-autoriza, mas o autorizador não se auto-habilita. Quem habilita, ou quem qualifica, ou quem capacita, não é tu, são outros. O segundo ponto que eu gostaria de abordar também, nesses 40 minutos, eu peço para o Márcio me mandar umas ideias de tempo que tem no chat, que aí eu consigo me controlar, é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso qualificado. Esse entendimento não foi alterado, tá? Acho que o texto é o mesmo. É só para deixar um recado aqui, qualificado é sistema oficial de ensino. Alguém acredita que o Senai é um sistema oficial de ensino? Escreve no chat rapidinho. Sim ou não? Bom, colocando aqui como comentário, nunca sendo a palavra da verdade, nem sendo guru universal, o sistema oficial de ensino é aquele que está ligado ao MEC. E o MEC promove treinamento de 1º, 2º e 3º grau. Reconhece as pós-graduações.
Então, o Senai é muito bom, forma muito bons eletricistas, mecânicos, pintores e etc. Mas nós deveríamos analisar isso com quem entende, que não sou eu. O Sistema Oficial de Ensino provém do MEC. E meu curso particular, o Senai, que é um curso decente, não o meu curso particular, não está no Sistema Oficial de Ensino, então não qualifica. Não qualifica como bacharel em engenharia, nem formação técnica de eletrotécnica. Mas vocês podem anotar isso aí, porque alguém pode querer te entregar algum documento e você, no seu prontuário, teria que dizer que ele é qualificado, capacitado, habilitado ou qualquer outra coisa que termina com "ado". O terceiro ponto de 5 é o 10.11.5. Em todo serviço que não seja possível comunicação direta e visual, ou seja, turmas separadas, deve ser fornecido equipamento de comunicação. Show, isso está muito igual ao que está em vigor. Em perfeito estado de funcionamento, eu não sei por que isso está aí, mas é sempre bom lembrar que você não deve dar comunicadores rádios quebrados para os seus trabalhadores. Independentemente das condições locais, interferências ou ausência de sinais. Significa dizer, como já acontece comigo frequentemente, que eu não consigo usar o telefone celular com a turma porque lá embaixo não pega o sinal de celular. Mas os radinhos da Motorola sempre pegam. Então, isso faz com que eu, na hora que monto a equipe e boto eles para trabalhar, eu preciso dar a ele alguma coisa que independa das condições locais. O texto mudou. Interferências ou ausências de sinais. Comprar um rádio no Alibaba ou no Xing Ling talvez não tenha sinal e potência para assumir as barreiras, e aí você não tem condições locais adequadas, ou seja, o rádio só funciona para algumas condições que não são aquelas que você tem. Então não serve o rádio do Alibaba Express, do AliExpress. Ou serve, depende, se você estiver num campo lindo, florido. Já trabalhei onde só podia usar rádio, aquele rádio de carro, ondas curtas, sei lá, PBX, PX, porque não tinha outra coisa para usar aí. Se comunicava com o centro de operação que repassava para o centro mais longe, realmente, mas não tinha que subir no alto do morro. E a obra não é no alto do morro, mas nós estamos em 2020. Eu estou falando de 1983. Agora nós já temos muita coisa. Eu só estou chamando a atenção que o 10.11.5 dá uma impressão de que você não deve usar o telefone celular de propriedade do próprio membro da equipe pré-pago, porque tem ausência de sinal, crédito e essas coisas assim. Talvez seja por isso que alguém da tripartite detectou e achou conveniente chamar atenção. Quanto bom é o equipamento e quanto me custa fornecer esse equipamento. Nós temos o quarto item de 5, que eu aqui separei também. Tem muitos itens, mas não vamos falar nisso. Eu estou levantando alguns pontos que estão bem claros na sua diferença de redação, para que você possa, a partir daí, comentar, analisar e amanhã trabalhar em cima disso, porque esses são bem fortes. Há outros pontos pequenos que talvez fosse possível até discutir. 10.11.8. As instalações elétricas e seus sistemas de proteção devem ser mantidos em condições seguras de funcionamento, inspecionados
testados e controlados periodicamente. O relatório técnico de inspeção, na sua redação, no atual 10.2.7, alguma coisa, fala que é um relatório de inspeção periódico. Atualizado. Isso dá um dinamismo. O prontuário médico é atualizado todo dia na beira da cama do paciente. Com que objetivo? O próximo turno sabe exatamente o que está acontecendo com aquele paciente. E olha, não é o mesmo médico. Estelito toma o controle das instalações que eu tomava conta, porque eu fui demitido, meu contrato rescindiu, ele encontra um prontuário com tudo que foi feito. Mas agora, no 10.11.8, parece que a palavra sistemas de proteção. Quais são os sistemas de proteção que existem numa instalação elétrica? Sistemas de proteção contra sobrecarga, sistemas de proteção contra choque, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de proteção contra sobretensão, sistemas de proteção, tem um monte de sistema de proteção. E nós temos que testar. Gente, num país ou numa cultura não é bem a palavra, num país e com os vícios que nós temos, que botou para funcionar, abandona que nunca vai dar problema, a gente corre um certo risco de não ter nem o registro original, quanto mais algo periódico. Lembrando que periódico aí não disse de quanto em quanto tempo, mas período é repetitivo dentro de um tempo. Um maná para vocês discutirem amanhã. Os que vão prestar serviços dirão que deve ser controlado mês a mês. Os que vão vender equipamento vão dizer que deve ser controlado ano a ano. E os que são donos de empresa vão dizer que devem ser controlados a cada ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Então, é para chamar a atenção de que existe agora uma sentença escrita, e que está escrita e que pode ser cobrada na íntegra da sua redação. Sistemas de proteção inspecionados e testados. Como é que eu testo se o disjuntor do quadro de ponta está coordenado com o disjuntor do quadro do pavimento, quadro de distribuição, que está coordenado com o quadro geral de distribuição do subsolo? Como é que eu verifico essa coordenação? Aí vem o Mário e diz, é só fechar um curto no quadro do andar. E aí o disjuntor do andar desarma, mas não o disjuntor do subsolo. Ele testou a coordenação, mostrando claramente que os dispositivos de proteção funcionam e que o dispositivo geral está bem coordenado. Por outro lado, baixa tensão é baixa tensão, alta tensão é alta tensão. Guarda, Estelito, que nós vamos ter tempo para falar assim que o Márcio me mandar a quantidade de minutos que eu tenho no Telegram. Bom, chama atenção 10.11.8 justamente para criaturas além do Estelito fazerem comentários e se virarem na hora de assumir a responsabilidade que pegou fogo e amanhã nós íamos fazer a avaliação periódica. Nós íamos fazer amanhã a validação dos relatórios. Eu tenho mantido um prédio bastante controlado e o período, ele mudou. Ele mudou de bimestral para semestral, de semestral para anual, e agora nós estamos pensando de mudar para anual para bianual. Não está escrito período. Então, eu preciso justificar no meu prontuário porque eu mudei de bimestral em 10 anos para bianual. Eu tenho que explicar isso em algum lugar. Porque o próximo que vier tomar as instalações
esse cara é maluco. Não, tem um motivo. É periódico. Então, agora está no texto, agora nós temos que... Agora não. Há uma proposta de entrar no texto. Quem queria votar contra e não votou, já era, porque já encerrou as votações. Juan, o Fravolini está aí? Igor, tá. Juan e Igor, olha só. 10, 11, 10. O 10, 11 está ligado àquela parte de instalações perfeitas, manutenções bem feitas, projetos bem feitos. Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo, gente, não existe só baixa tensão. Isso está bastante afeto, porque na baixa tensão, quando você vai negar os cabos de energia, eu acho que você não deve usar mais que 500 volts. Se você negar os cabos de distribuição, os circuitos com 5 kV, você pode trocar todos os cabos depois. Porque o isolamento natural deles, para baixa tensão, eu acho que não passa de 1 kV. Se você testar com 10 kV, você vai encontrar, cara, está tudo ruim. Quer dizer, agora está, né? Você troca tudo. Então, os ensaios e testes elétricos, de campo, aí você enxerga TTR, MEG, fator de potência, high pot, isso devem atender à regulamentação estabelecida no que vai se falar na sexta. Trabalha em instalação elétrica energizada ou é desenergizada? Gente, eu estou testando o transformador e ele está desenergizado. Sim, mas você está com testes de campo que geram 5 kV, 10 kV, o high pot de 25 kV. Então, o equipamento e as proximidades estão energizadas. Quando você vai no CEPEL, quando você vai em uma fábrica de cabos elétricos, e você vai montar um prontuário, ou você vai montar um treinamento, existe um setor de testes. Então, está escrito aí. Há procedimentos de trabalho, nós vamos comentar isso no terceiro dia, que é o 10.14, e não dá para você fazer ensaios elétricos a menos de pilha, né? Se você for usar pilha, você não tem problema, porque isso não atrapalha em nada, mas os nossos ensaios elétricos de subestações de 13, 25, 138, 345, elas têm equipamentos que estão claramente dentro do item 10.13. E somente, tudo isso que eu falei está na metade da frase, agora vamos à outra metade. E somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, treinamento. Está todo conjunto de segurança aí. Não basta o Eric ser bom pra caraca na engenharia, porque ele tem que ter treinamento de segurança também. E ele não pode se auto-administrar. Leandro deve falar alguma coisa sobre isso. E ele tem que ser autorizado também. Então, se você for fazer um teste, quer dizer, já é assim, tá? Mas agora está um pouco mais claro. Se você for fazer um ensaio elétrico, você precisa de uma autorização. Para a turma da concessionária, CEMIG, LAD, CPFL, ELBA, entrar no prédio comercial, só pode entrar se alguém autorizar. Veja, a ANEEL diz uma coisa que não é mentira, mas ele só pode entrar no prédio comercial que tem o responsável ou tem uma equipe de manutenção se ele apresenta alguém tem que autorizar por escrito. E eles têm que mostrar que eles têm treinamento de segurança, senão eu não autorizo. O nosso síndico, o nosso administrador, o nosso chefe de manutenção precisa saber da NR10 e agora, em particular, deveria ler algumas alterações de vírgulas que aparecem
como é que diz? Aparecem na nova norma, ou na futura norma, ou na norma proposta que está sendo apresentada. Tem vários itens, né? Eu selecionei esses 5 e eu preciso que o Márcio diga quantos minutos nós temos nesse bloco. Ah, está aqui escrito. 8 minutos. Eu estava olhando em outro lugar, Márcio. 8 minutos. Então, se isso é verdade, eu vou dar uma mostrada aqui nos itens. O primeiro item fala de criatura, capacidade da criatura, especialização da criatura, e não vou deixar a Eric entrar aqui dentro se ele não se mostrar habilitado, qualificado, capacitado. Qualificação vem de treinamentos, a habilitação vem do conselho, capacitação vem. Então, o próximo item é o item 2, que eu chamei aqui, né, o segundo item, é qualificado aquele que apresenta cursos do Sistema Oficial de Ensino. Terceiro item já não é mais de criaturas. Natan, o terceiro item é de instalações, condições de trabalho, tudo que não é da criatura, que é do empregador, que é do administrador, que é do leigo, que não pode ser mais leigo, sobre comunicação. O quarto item, que eu chamei a atenção, sistemas de proteção e a própria instalação tem que ser verificados periodicamente, de acordo com a regulamentação e definições de projeto. Nós não falamos aqui de projeto, mas o projeto que nós temos em vigor da década retrasada não atende às novas condições das normas de baixa tensão e alta em vigor. E o último item que eu falei foi sobre aqueles que fazem ensaios elétricos. São considerados como aqueles iguais que trabalham com instalações energizadas e trabalho em proximidade. Nós temos 6 minutos e o Estelito levantou o dedo com muita educação. Estelito, 1 minuto para você falar e dar vez aos outros. Estelito, tira do mudo. Só tem 40 segundos agora, vai. Estelito, tu tá sem O microfone. Estelito está fora. Próximo a querer comentar alguma coisa, 1 minuto, enquanto o Estelito se vira. Quer dizer que agora o diretor da Bayer não entra mais, é isso? O diretor da Baia nunca pôde entrar. Mas, agora, a área de segurança do trabalho consegue demitir o diretor com mais facilidade. Próximo. Ninguém tem nenhuma colocação ou comentário extra? Estelito pode escrever. Estelito, Estelito pode escrever. Estelito, se você quiser, clique em cima do áudio aqui no canto esquerdo que vai liberar só o seu microfone. Enquanto ele não fala, houve uma vez que estávamos trabalhando numa sequência de trocas de transformadores e haviam 3 subestações sequenciadas na mesma linha e uma chave na ponta ligando todas as 3. Nós abrimos as chaves, conseguimos isolamento, travamos e a chave do cadeado ficou pendurada no pescoço do responsável, que era o responsável geral. Quem liberava para começar e acabar era eu.
No meio do processo, alguém do comercial ouviu dizer que uma das 3 ficou pronta e concluída. Logo, se estava pronta e concluída, já poderia normalizar o sistema de distribuição. E ele foi até o local onde estava uma equipe com a chave aberta, travada, sem a chave do cadeado, e disse, pode ligar. Aí a turma que estava lá disse, não podemos ligar porque nós não temos a chave do cadeado. Elas estavam de guarda. Aí o nosso amigo do comercial foi até o responsável geral e, por ordem e posição hierárquica, porque ele tem a caneta, pegou a chave e levou para a turma do poste. E a turma do poste, com a chave na mão, disse, nós não vamos ligar, nem vamos te dar essa chave. E o cara do comercial, com toda a caneta hidrocor do mundo, aí é mais forte, uma caneta hidrocor, um pincel atômico, foi reclamar comigo, que estava tudo pronto e ninguém deixava ele. Como eram setores diferentes, a caneta dele não escrevia no meu caderno. E eu falei, mas faltam 2. Isso debaixo de um ruído de 90 ou 100 decibéis dos geradores que estavam funcionando a todo vapor. E aí, quando a última subestação terminou, aí eu fui pessoalmente, não tinha rádio, não tinha telefone, porque não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Então, foi pessoalmente, eu falei com o cara vendo eu, que tinha combinado com ele, o cara pegou, abriu a chave e fez a manobra. Mesmo assim, ele mandou antes um amigo dele verificar tudo. Ou seja, isso foi em 1987, bem antes de 2004. A NR10 veio registrar de forma mais detalhada o que a média tensão, a alta tensão já praticava há décadas, o que ninguém quer morrer nas concessionárias. Então, a participação das concessionárias foram muito importantes. Estelito recuperou a voz? Tem 1 minuto e meio. Então, o que acontece? O Estelito está com um probleminha na configuração do microfone. Vamos ver no próximo bloco, que agora só temos 1 minuto, né? Legal. Então, só para terminar, fica o recado desse bloco e as anotações que vocês vão fazer. Não comprem radinhos da Alibaba Express e não comprem microfones aonde o Estelito comprou para não ter problemas de comunicação nas nossas reuniões. Um abraço. Despacho, Márcio, e a gente coleta os comentários para o bloco 4. Só um número mesmo? E, gente, anota aí o número 15, o número 37 e o número 51. Caramba, eu esqueci. É 15, 37, 51. Faz de conta que eu falei tudo na hora certa. Tá? Gente, eu esqueci de falar. Até já. Tchau.